Olá, meu aluno querido, tudo bem? Aqui é o professor Pablo Jamil, que vim fazer o comentário da prova da Polícia Militar de Minas Gerais. A galera entrou em contato comigo pelo Facebook e pediu: Pablo, achei essa prova um pouco estranha, você pode fazer o comentário para dar uma mão para a galera? Vamos lá então. Olha só, estou com a prova aqui, tá? Coloquei as questões para nós comentarmos e vamos fazer uma análise. Primeira coisa, ver um texto quilométrico na prova, né, para a parte de interpretação de texto, e aí nós começamos a trabalhar com as questões. Eu não achei que todas as questões foram bem formuladas, achei algumas questões, assim, realmente mal formuladas. Vamos fazer o comentário. Ó, a minha prova, para você saber, né, se você fez uma prova diferente aí, a minha é a prova verde, tá? Prova verde, gabarito verde. Vamos lá, então, para você poder conferir. A 21ª questão começa na parte de interpretação de texto, tá? Então tá lá. A dificuldade era dimensionar a extensão do conceito. Começamos pela obviedade do significado da palavra abuso, que remete a algo de superlativo. De acordo com o trecho, marca o alternativo que corresponde à palavra superlativo, tá? Bem, superlativo é alguma coisa como um exagero, certo? Tanto que existe o grau superlativo dos adjetivos. Bem, vamos parar para pensar aqui. A palavra grande não é um superlativo, certo? Porque se nós considerássemos grande como um adjetivo, estaria no grau normal. Então nem flexionado está. Se fosse para montar o grau de um substantivo, a palavra grande serviria para montar um grau aumentativo, mas não é superlativo, que é o exagero, é a última instância. Tá, extremo. Extremo indica um exagero? Indica. Inclusive, esse é o gabarito que a banca fornece, tá? Hiperbólico, tá? Hiperbólico é um exagero? Pois é, cara, aqui vem o lance. Sim, é um exagero. Se você considerar hipérbole, a hipérbole é um procedimento de uma figura de linguagem que consiste em criar um exagero, tipo morrer de fome, morrer de sede, tá? Chorou um rio de lágrimas, é um exagero também. Então, de certo modo, dizer que uma coisa é hiperbólica também significa dizer que ela é extrema ou que ela é superlativa. Então essa questão aqui, que é a primeira já da minha prova, ela já apareceu com duas respostas, certo? Por que eu não coloquei maior na mesma categoria? Porque maior é uma palavra que serve para estabelecer um grau comparativo, não um superlativo. Então exagero mesmo, você tem hiperbólico e extremo. Na minha opinião, foi uma infelicidade da banca que poderia ter colocado qualquer outra palavra, não tentar confundir o candidato, que ela acabou fazendo besteira aqui na verdade. Tá? Então, extremo e hiperbólico são termos, de certo modo, com um sentido aproximado. Então, se você quiser recorrer dessa questão, eu acho que você já pode se apoiar nisso, beleza? Então, essa primeira aqui, já temos o comentário. Veja a próxima questão aqui. Olha só, 22. Então, na 22 nós temos: espero que chegue o dia em que eu não preciso explicar o sentido da palavra abusada. Nesse dia, perder-se-á também alguma flexibilidade no modelo de empregados dentro de casa. Será preciso se acostumar a ouvir não obrigada e aprender a curtir genuinamente as fotos postadas daquela viagem. Neste dia, o serviço de limpeza será mais custoso. De acordo com o trecho, podemos afirmar que, bem, vamos lá, o serviço de limpeza será devidamente valorizado. Não. Por quê? Ser devidamente valorizado não significa a mesma coisa que ser custoso, tá? Ser custoso quer dizer apenas que custa mais, mas não que o serviço tenha sido valorizado. Então, isso não dá para você considerar como correto. Depois, a tendência é que o serviço seja menos custoso. Não pode, né? De acordo com o texto aqui, ó, mais custoso. Então, tchau. Haverá maior flexibilidade no modelo de atuação da empregada. Haverá maior flexibilidade. Vem aqui para cima. Neste dia, perder-se-á também alguma flexibilidade. Então já não dá. O que sobrou? Sobrou. As empregadas não mais serão chamadas de abusadas. Se você ler o texto, você chega a essa conclusão. Só pelo trecho não dá para chegar a essa conclusão. Mas por que eu não discuto esse gabarito? Porque A, B e C estão incorretas. Tá? Então, considero que a letra D esteja de acordo com o que a questão pediu. Tá? Essa aqui eu não achei que tenha sido tão mal elaborada. Bem, vejamos a próxima. Olha só. Após a leitura do texto, marque a alternativa correta. A recusa dos presentes indignos pelas empregadas leva as patroas a refletir. Ó, pelo que nós lemos no texto,
não significa que as patroas reflitam por causa disso, mas sim que elas considerem as empregadas como abusadas. Tá? Então, a B. As patroas esperam empregadas protagonistas. Não, porque protagonista é quem fala, é quem tem opinião, eles esperam pessoas subservientes. Depois, a empregada abusada cobiça as coisas da patroa. De acordo com o texto, se você for lá para o quarto parágrafo, você entende que o amigo da mina aí que estava falando a respeito das empregadas, ele acaba entendendo isso. Então, pelo texto, você tem essa frase como correta, mas não foi esse o gabarito que a banca deu. A banca disse: as patroas querem que as empregadas sejam gratas. Gratas por qualquer coisa que elas possam fornecer. Então a banca deu a letra D como o gabarito dessa questão. Na minha opinião, também poderia ser letra C, porque no texto você tem essa frase como uma frase que faz parte da estruturação do texto, mesmo que não tenha sido a narradora que disse isso, que isso tenha sido uma conclusão de outro personagem no meio da discussão, está no texto. Perfeito? Bem, então aqui você tem outra questão com um gabarito, no mínimo, duvidoso. Tá? Aqui eu fiz as anotações. Essa é uma das definições que nós temos lá no quarto parágrafo. Tá, joia? Vamos pegar a próxima aqui, beleza? Vamos dar uma olhadinha ali. A próxima questão, a questão número 24. Tá? Então nós temos ali um trechinho de texto. Esta coluna começou no churrasco de domingo, quando na fila do supermercado uma mulher disse: minha empregada está muito abusada. Sua interlocutora respondeu: : nem me fale, a minha também. Ao longo do almoço, eu e meus amigos tentávamos explicar o que significava a palavra abusado para um estrangeiro. Marque a alternativa que corresponde ao recurso linguístico utilizado pelo autor no trecho em destaque. Isso aqui quer dizer dar a voz para outra pessoa, certo? Quando você narra um texto e você mostra o que o outro falou de maneira direta, assim, 2 pontos e a expressão entre aspas, como que aconteceu, você tem um recurso chamado de discurso direto. Perfeito? O nome disso é discurso direto. Indireto livre, se isso fosse mesclado ao próprio texto da pessoa, se você não soubesse diferenciar muito bem. O discurso direto composto poderia ter recortes de discurso indireto no meio, e o discurso indireto é aquele em que o narrador faz toda a fala pelo personagem. Aqui então nós temos o recurso do discurso direto. Essa eu acho que não há questionamentos. Tá? Veja só, 25. A negação revela a emergência de uma subjetividade repleta de vontades que se impõem na esfera do trabalho. De acordo com o trecho, é correto afirmar que a negação e a subjetividade devem sempre se impor às relações trabalhistas? Isso aqui devem sempre já eliminou. É aquele recurso para eliminar a questão mais facilmente. Então, tá errado. A negação é prejudicial às relações trabalhistas. Tá? Veja, negação é prejudicial. Em nenhuma parte desse trecho você tem essa relação, que a negação é prejudicial. Certo? Depois, o que nós temos ali? E essa parte eu acho, no mínimo, questionável. Né? De acordo com o gabarito que a banca publicou, a subjetividade é prejudicial às relações trabalhistas. Considerou essa como correta. Tá? Daí você tem: a subjetividade e a vontade são essenciais às relações trabalhistas. Volta para o texto. A negação revela a emergência, quer dizer, a necessidade de uma subjetividade repleta de vontades que se impõem, quer dizer, que são colocadas na esfera do trabalho, certo? Então a negação mostra isso, a necessidade dessa subjetividade. E está dizendo aqui que a subjetividade é prejudicial às relações trabalhistas. A meu ver, pela interpretação do texto, essa questão está errada. Esse gabarito está errado. Por quê? Porque a subjetividade é algo necessário para manter a relação trabalhista correta. Por quê? Assim como deve haver a subjetividade do contratante, deve haver a subjetividade do contratado. Os dois devem ter interesses subjetivos que possam ser discutidos na relação de trabalho, muito para que haja uma relação harmônica. Na minha opinião, a letra D é muito mais cabível do que a letra C. A banca deu letra C como parte de interpretação de texto. Ok? Achei que essa questão também foi infeliz. Perfeito? Vamos adiante. Olha a próxima.
de interpretação também. Leia o trecho a seguir e marque a alternativa correta. Nessa lógica em que, já diria Marcel Mauss, dar é poder. Perfeito? Então, o que é a interpretação correta disso? O poder está na negação da empregada em receber doações. Não, o poder não está na negação. O poder está na dádiva da doação, certo? Porque, dar é poder. Poder está na possibilidade de doar alguma coisa. C. A doação gera um distanciamento do poder. Distanciamento não, aproximação. O poder está na gratidão em receber. Não. O poder está na doação. Mas veja bem, essa questão aqui, nem sempre a pessoa consegue entender na moral. Acontece que o Marcel Mauss é um antropólogo, sobrinho do Émile Durkheim, o pai da sociologia, e o Marcel Mauss é o pai da antropologia. Ele publicou um livro chamado Ensaio sobre a Dádiva, que é exatamente isso aqui. O poder se exerce na possibilidade de você doar alguma coisa, de dar alguma coisa. Mas esse é um estudo antropológico aprofundadíssimo. A pessoa que fez esse comentário aqui provavelmente foi pesquisar o Marcel Mauss, foi pesquisar tudo isso para montar essa questão. Acho que o cara extrapolou aqui nessa questão, porque nem sempre a pessoa conseguiria interpretar isso dessa sentença, né? O lance do dádiva da doação. Mas ainda assim não há um erro nessa questão, então vamos deixá-la de boa. Agora vamos trabalhar com a parte da gramática. Quanto ao emprego da vírgula, marca a alternativa correta. A maior riqueza do país eram os poços de petróleo. Essa vírgula está errada porque esse é o verbo, que está aqui atrás é o sujeito. Então, vírgula de sujeito e verbo não pode. E quando lhe pediram uma opinião, essa vírgula está certa porque é uma oração subordinada adverbial temporal deslocada. Disse que o assunto não era com ele. Essa vírgula está errada porque aqui você tem verbo e aqui você tem sujeito. Vírgula entre sujeito e verbo está errado. Letra C. O empregado faz o serviço e o patrão ganha o reconhecimento. Essa vírgula está certa. Por quê? Porque eu tenho vírgula e e. Nesse caso, a vírgula é obrigatória porque você tem sujeitos distintos. Então, para você que aprendeu que vírgula com e sempre estava errado, você aprendeu errado. Porque aqui, a vírgula com e, um dos casos obrigatórios é esse, em que você tem as orações coordenadas com sujeitos distintos. Beleza? Depois, quando nervoso, não fale nem grite, apenas busque manter a calma. Deveria ser, quando nervoso, não fale nem grite. Essa vírgula aqui está errada. Por quê? Porque essa conjunção aqui dispensa a separação com uma vírgula. Essa vírgula está certa porque ela está no deslocamento da oração subordinada. Então a resposta para essa aqui é a letra C. Beleza? Falando da vírgula mais a palavra e. Tranquilo? Então matamos essa. Vamos para a próxima de gramática. Assinale a alternativa correta quanto ao uso da crase. Bem, já tem um erro, né, aqui. Um erro na formulação. Eu não tenho culpa de que o cara não saiba que o nome é acento grave indicativo de crase. Ele errou aqui. Então, deveria ser assinale a alternativa correta quanto ao uso do acento grave. Beleza? Mas tá, espera que a pessoa que formular essa questão assista ao vídeo e lembre como é que escreve corretamente. A palestra será proferida a homem ou a mulher? Tá, por que está errado esse caso aqui? Uma questão de paralelismo. Para que eu pudesse escrever a mulher, eu deveria ter escrito aqui assim, ao homem. Seria preposição mais artigo, preposição mais artigo. Aqui só tem a preposição, então esse acento grave está errado. Muito bem. Segundo caso, chegavam a casa quando chovia torrencialmente. Como a palavra casa aqui está no sentido de própria residência, eu não posso empregar o acento grave indicativo de crase. A prova foi escrita a lápis. Olha só, esse A com acento grave está errado porque lápis é uma prova masculina, é o lápis, certo? Então, diante de masculino, crase é pepino. A mulher ficava elegante com calçados a Luís XV. Essa aqui é a expressão a moda de, certo? Então, aqui o acento grave é obrigatório. Beleza? Que essa questão aqui estava fácil, pedia os casos de emprego do acento grave. Você tem 3 casos proibitivos e um caso obrigatório ali. Próxima questão.
Quanto ao emprego do verbo, marque a alternativa em que há verbo abundante. Essa questão aqui você vai poder recorrer se você errou, tá? A pipa ficou presa à rede elétrica. Então nós temos aqui presa, que é uma forma do verbo prender, tá? Você tem aqui, ó, prender. Prender, você no particípio pode falar prendido, ele havia prendido a mão na porta, tá? E você também pode dizer que a mão ficou presa. Isso é um verbo abundante. Ele tem duas formas para o particípio ou duas formas para a conjugação. Então a letra A está certa, porque esse é um verbo abundante. Agora vamos pegar aqui, ó, letra B. Maria feriu-se ao sair apressada do trabalho. Ferir e sair não são verbos abundantes, tá? Você não tem duas formas de conjugação nem duas formas de particípio. O paciente debateu-se com o barulho da sirene. Debater-se também não é verbo abundante. Agora, o pepino está aqui. Na festa aqui fui, só havia meninas. Bem, primeiro que você tem o verbo ir. O verbo ir é abundante. E o verbo haver também. Por que eles são abundantes? Porque eles têm abundância conjugacional. O cara que fez a questão achou que abundância era só abundância participial. Mas vou te mostrar aqui, ó. Conjugação do verbo ir. Eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos, só que também existe a forma nós imos no presente do indicativo, que é certo falar. Vós ides ou vós is, essas duas formas são corretas e eles vão. Ou seja, aqui e aqui você tem duas formas abundantes desse verbo. Ó. Você tem duas formas de conjugar. Então o verbo ir é um verbo abundante também. Ah, Pablo, mas ele é irregular. Claro que ele é irregular. E na sua irregularidade ele é anômalo, porque ele muda a raiz, certo? E ao mesmo tempo abundante. Não quer dizer que uma classificação exclua a outra. Vamos pegar o verbo haver agora, conjugando no presente do indicativo. Tá? Eu, ei, tu, as, ele, a. Nós havemos, só que também posso falar nós hemos, é uma forma existente. Vós haveis, ou vós eis, e também é certo falar assim, e eles hão. Ou seja, aqui nós temos também verbos abundantes. Para que essa questão ficasse correta, a banca deveria dizer: assinale a alternativa em que há verbo com particípio abundante. Dizer apenas verbo abundante não está falando só do particípio. Abundante é isso aqui também, ó, que você tem mais de uma forma para poder fazer a conjugação. Isso aí é básico de professor de língua portuguesa que estuda gramática. Tá? Então você precisa estudar gramática para saber isso aqui. Ou seja, há duas respostas nessa questão, letra A e letra D. Se você quiser, você pode pedir anulação, porque há duas respostas cabíveis. Próxima. Na frase, prefiro doce a salgado da mesma forma que prefiro mais o amanhecer ao entardecer, é correto dizer que quanto à regência verbal, que o verbo preferir é... Bem, vamos lá. O verbo preferir é um verbo bitransitivo, né? Ou transitivo direto e indireto. Quanto a isso não há discussão. Só que no comando da questão tem um erro, né? Porque ninguém pode falar prefiro mais. É errado falar prefiro mais. Tá bem? Por isso que eu falei que essa prova estava cheia de falhas. Falha no comando da questão, cara. Isso aqui é ridículo. Mas aqui, beleza. A resposta é essa aqui. O verbo preferir é um verbo transitivo direto e indireto. Ou também podemos chamar de verbo bitransitivo. Beleza? Vou pegar a próxima aqui. Ó, essa é outra questão que foi decepcionante. Por que decepcionante? Porque a banca também cometeu um equívoco. Ó, marque a alternativa em que não ocorre infinitivo pessoal flexionado. Bem, o que é um verbo no infinitivo? É isso aqui, ó. Amar. Tá? Isso é um infinitivo. O que seria um verbo no infinitivo pessoal flexionado? Amarmos. Ou, outro exemplo, amares. Outro exemplo, amarem. Beleza? Muito parecido com o futuro do subjuntivo, tá? Agora, vamos dar uma olhada aqui. É preciso aprendermos a nos esquecer de nós mesmos, tá? Bem,
aqui você tem um verbo que está no infinitivo pessoal flexionado. Ok? Então ela quer o quê? Não há infinitivo pessoal flexionado. Aqui você não tem. E esse aqui, professor? Esse aqui, a nos esquecer de nós mesmos. Esse aqui é o infinitivo pessoal não flexionado. Mas eu não posso marcar essa, porque essa aqui já tem um infinitivo pessoal que está flexionado. Letra B. Ficamos os dois a olhar para o mar. Bem, ficamos está conjugado no presente do indicativo. Nós ficamos. A olhar, aqui você tem o infinitivo pessoal que não está flexionado. Eu poderia dizer a olharmos, tá? Mas aqui eu disse a olhar. A banca deu essa aqui como resposta, porque você tem aqui o infinitivo não flexionado e tem aqui um presente do indicativo. Vamos voltar para o comando da questão. Não ocorre infinitivo pessoal flexionado. Olha a letra C. Ele caminhará para que ela o acompanhe. Caminhará, verbo conjugado no futuro do presente. Ele caminhará para que ela o acompanhe. Verbo conjugado no presente do subjuntivo. Ou seja, aqui tem infinitivo pessoal flexionado? Não. Então essa aqui também está certa. Passaram no vestibular para o mesmo curso. Passaram. Eles passaram. Pretérito perfeito do indicativo. Tá? Tá conjugado esse verbo no pretérito perfeito do indicativo. Tem aqui no meio um verbo no infinitivo pessoal não flexionado? Não. Então tem 3 respostas aqui. Tá? Ou seja, a banca foi muito infeliz nessa questão. Ela deveria ter usado verbos no infinitivo em todas as frases, e em uma delas colocar o verbo no infinitivo não flexionado, e nas outras flexionar os verbos do infinitivo. Agora, aqui eu não tenho verbo no infinitivo, aqui também não. E a banca pediu, marque a alternativa em que não ocorre infinitivo pessoal flexionado. Tá, não ocorre aqui, não ocorre aqui, não ocorre aqui. Pronto, e aí? Mais uma questão que você pode pedir para ser anulado, beleza? Meu, que batatada dessa prova, hein? Vamos pegar outra. Ó, marque a alternativa em que há uma oração reduzida de particípio. Primeiro, ache um verbo no particípio. Pense, responder, não tem particípio. Impede, conjugado no presente indicativo. Chegar está no infinitivo, ajude está conjugado. Este é o gabarito divulgado pelo professor. Tem um particípio? Tem. Aqui, ó, divulgado, que é o particípio do verbo divulgar. Então, essa aqui é uma oração, a classificação dela é oração subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida de particípio. Você precisava saber esse nome inteiro? Não, você precisava achar o verbo no particípio, porque nenhuma das outras tem, tá? Essa oração desenvolvida seria, este é o gabarito que o professor divulgou. Basicamente, desenvolvida. Aqui ela está reduzida. Então, quanto a essa, não dá para questionar. Letra D, corretamente. Beleza? Tá, vamos pegar aqui a última questão de gramática agora, que é uma questão de concordância. Quanto à concordância verbal, marque a alternativa correta. Ninguém ouviu a gritaria da menina, a não serem os vizinhos. Está errado. Tem que ser a não ser. Perfeito? B. Quanto menos palavras aqui já está errado, né? Menos não existe. Forma incorreta. Havia 2 anos que eu me preparava para este concurso. Essa forma está correta. Tá? O verbo haver no sentido de existir ou tempo transcorrido fica no singular. Haja visto os livros escolhidos hoje, adiaremos os testes. O certo é haja vista. Beleza? Haja vista os livros escolhidos, que é uma expressão invariável. Enfim, fiz o comentário aqui. Espero que ajude você, se você precisar pedir a anulação de alguma questão, tá joia? Ah, professor, eu não concordo com algumas delas. Com relação à gramática, não há nem que discutir. Com relação à interpretação, você é livre para poder discutir ou não, beleza? Grande abraço, continue estudando e vamos para os próximos concursos sempre. Força, guerreiro!